deusa que nasce só de Zeus, e Zeus é a imagem da justiça, no sentido que eu venho falando, né? Ou seja, aquele Deus que organizou o cenário, né, político, aquele Deus que teve filho com Temis, que a gente falou há pouco. Então Zeus traz essa discussão sobre justiça. Então eu queria que vocês anotassem mentalmente uma provocação e depois a gente pudesse colocar ela na discussão. A provocação é: você é justo? Por quê? Você é justa? E por quê? Né? Cada um pensar, porque justiça é um nome que cabe muitas coisas, né? Muito grande. Eu vou falar um pouco depois com Platão, o que Platão vê como justiça. Então a gente já está começando dessa maneira para pensar. Então a pergunta é se você é justo e por que você acha que você é justo. E aí a partir daí a gente vai poder elaborar, antes de entrar em Platão, quais são as ideias de justiça que nós temos. E aí eu preciso que nós pensemos não na justiça institucional, não estamos falando de justiça, né, o órgão judiciário, o Supremo Tribunal, não é isso. Inclusive a gente vai daqui a pouco ao antigo Supremo Tribunal Federal, que é o Areópago. Mas não é sobre essa pergunta, eu quero pensar sobre a sua vida, né, a sua postura ética. Justiça é um nome quase sinônimo de ético. Bom, então essa é a provocação para a gente voltar para Atena. Então, como eu falei, esses templos, Parthenon é da Atena virgem, né? Essa aqui é cultuada como protetora da cidade. Essa história de Atena com Hefesto, o Efaísto, tem várias perguntas, né? Eu vou falar Hefesto, ela é muito interessante porque os dois representam algum tipo de conhecimento ou sabedoria. Para Atena é muito clara a sabedoria guerreira, mas tem que lembrar que ela também é a tecelã. Tem uma discussão, né? Tem um mito com Aracne, que Aracnídeo, Aracne era uma mortal que ousou desafiar Atena na qualidade de tecelã. Né? E não só perdeu, como punição pela sua ousadia, foi transformada em uma aranha. Então esse conhecimento, eu quero falar assim, esse conhecimento doméstico, que na Atenas de então as mulheres em casa costuravam tudo, também está dentro dessa sabedoria, não é só a guerreira. Então é um ponto importante. E no caso do Hefesto, é o deus da forja, é o deus da tecnologia, de certa maneira, da tecné. Ou seja, aquele deus que vai fazer para Atena, por exemplo, uma coruja. Ele fabrica uma coruja. O animal da Atena é a coruja, mas não a coruja natural, digamos assim. É uma coruja na forma de como se fosse um robô. Também Hefesto, eu vou falar um pouquinho mais amanhã, é o que fabrica a primeira mulher. Na mitologia grega, você não tem uma criação dos homens, mitologia grega homérica inicialmente, não tem uma criação dos homens pontual. Existe em Hesíodo uma passagem que eu vou contar, mas assim, a criação dos homens, no primeiro momento, em Hesíodo, na verdade, é da Idade do Ferro. Os homens da Idade do Ferro, porque tem a Idade do Ouro, a Idade da Prata, a Idade do Bronze, a Idade dos Heróis. Né? Essa mitologia, os homens existem e não tem uma criação. Então eles existem como se fosse árvore, rato, ovelha, o que for. Pertence a uma certa natureza e não a uma criação divina. O Hefesto, como eu estava falando, ele criou Pandora. Né? A primeira mulher é Pandora. Amanhã a gente fala sobre isso. Mas o que eu quero chamar aqui é a similitude entre Atena e Hefesto como sendo deuses sábios no sentido de fazerem. Deuses que são capazes de uma tecnologia. Vou voltar esse nome, que é o nome que a gente está mais acostumado. E Atenas, agora a cidade,